eu acho que eu preciso parar de beber. Mas daí vou parar de beber e vou beber só no final de semana. Se você olha pra pessoa, você pensa, tá ficando louca? Como assim? Acabou de dizer um negócio, tá falando outro. Não, é porque ela tá no estágio da contemplação. Ela acha que precisa mudar e acha que não precisa mudar. Ele tá calculando, tá imaginando, tá pensando, será que eu preciso? Será que eu não preciso? Mas ele ainda não decidiu nada, ele não concluiu que precisa mudar. É igual você que tá querendo fazer alguém que você ama parar de beber, tá olhando, tá assistindo esse vídeo e pensando, vamos ver, será que eu preciso mesmo mudar alguma coisa? Será que eu não preciso? E Deus me livre, eu não vou ficar falando, ai fulaninha, você tem que mudar. Eu vou te dar informações e você vai decidir o que você vai fazer com elas. Você não é obrigado a nada. A gente não é obrigado a plantar, mas a gente é obrigado a colher. Se você quer ajudar alguém a mudar um comportamento, é muito importante que você reforce a ênfase na liberdade que a pessoa tem. Porque se eu começo a ameaçar a liberdade dela, o que vai acontecer? Sequestra a capacidade de pensar, porque ela fica tão preocupada em se defender, não pensa mais no que eu tô falando. Não pensa mais no próprio sentimento dela de que talvez possa querer mudar, porque ela tá muito dividida ainda. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma das coisas mais importantes para você fazer quem você ama parar de beber, que é você entender o caminho que vai te levar à sobriedade de quem você ama, o caminho que você precisa percorrer para a sobriedade da pessoa que você ama, do ponto em que ela está hoje, talvez querendo beber e continuando a beber de uma forma problemática, sem reconhecer os prejuízos, ou sem de fato fazer algo para mudar, sem demonstrar interesse em mudar, né? Desde aquela pessoa que não quer ajuda, que não quer mudar, que diz para você que gosta de beber e que não vê problema nenhum nisso, até o outro ponto extremo, né? E aquela pessoa que parou de beber, que já está tomando atitudes para permanecer sóbria, para realmente não beber mais. São dois extremos de um caminho em que eu vou te mostrar o começo, o meio e o fim para você entender essa lógica. Porque para você fazer quem você ama parar de beber, muita gente chega e me fala, Vitor, qual que é a pílula mágica que eu dou para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha? E a verdade é que, né, só pensar um pouquinho a gente vai, né, é óbvia a informação de que não existe uma pílula mágica. E se a gente for observar na natureza e na vida humana, existem certos princípios que se aplicam a tudo. Por exemplo, a natureza, o dia não fica à noite num estalar de dedos, não é mesmo? As estações também, elas passam por uma transição de uma para outra. A gente não vai do calor infernal do verão para o inverno gelado, não é mesmo? Claro, pode mudar de um dia para o outro, mas as estações também têm um ritmo. O desenvolvimento humano tem um ritmo. E também a mudança do comportamento humano tem um ritmo, são leis da natureza. Então, leis da natureza, elas se aplicam a qualquer pessoa, né? A gravidade, o conceito de gravidade é um conceito que se aplica para qualquer pessoa. Por mais diferença que as pessoas possam ter, existem algumas leis, alguns fundamentos que regem, né, a natureza das coisas. E aqui a gente está falando sobre a natureza da mente humana, a natureza do cérebro, a natureza do funcionamento neurobiológico, que também se expressa por comportamentos e também ele tem uma certa interação e influência pelo ambiente, né? A nossa mente, as nossas decisões, a nossa intenção de mudar um comportamento, ela é altamente influenciada por relacionamentos, né? Pelo ambiente em que a gente está vivendo. E você que ama alguém que bebe demais, se você compreender essas leis da natureza, se você compreender esses fundamentos, seja lá qual tipo de relacionamento você tem, seja lá qual tipo de situação você se encontra, com esses fundamentos você vai ter mais clareza para avançar um estágio por vez, tá? De uma forma didática, eu vou explicar para você algo que é o modelo transteórico da mudança, né? Inicialmente introduzido esse termo pelo Procasta e Di Clemente, mas não precisa se decorar esses termos, tá? Eu quero digerir aqui para você o máximo possível essas informações e vou começar a te dizer o seguinte: você compreender o que eu estou te dizendo aqui hoje, do caminho da mudança do comportamento humano, é um atalho para você fazer quem você ama parar de beber. Porque se você não souber disso, você perde tempo, você age de formas erradas, porque a cada estágio da mudança do comportamento humano, vão existir certas peculiaridades que vão mudar conforme a pessoa vai avançando. Um paralelo a isso seria o seguinte:
se você está cuidando, sei lá, você tem um filho, esse seu filho tem 1 mês de idade, ele vai reagir de uma determinada forma aos estímulos que você dá para ele. Se ele tem 1 ano de idade, ele não pode mais continuar recebendo aqueles mesmos estímulos que recebia com 1 mês de idade. É óbvio, claro, é um exemplo didático que eu estou trazendo para você. Esse raciocínio é análogo à ideia que eu vou trazer aqui para você dos estágios da mudança. Se você tratar uma pessoa que está num estágio da mudança X como se fosse um outro estágio da mudança, e eu vou explicar para você qual que é o erro mais comum nisso, mais adiante nesse vídeo, você vai ter um resultado catastrófico. Então, quando você ouve alguém, ou você escuta o exemplo de alguém, tipo assim, uma história pessoal sobre alcoolismo, né? A gente tem muito a desinformação sobre alcoolismo no nosso país, em todo lugar também, né? Existe muita desinformação das pessoas acharem que são especialistas em alcoolismo por terem história pessoal de alcoolismo. E aí, se a gente for observar qualquer tipo de qualidade de evidência científica, a gente vai perceber que história pessoal de um problema não capacita ninguém a poder ensinar ou, enfim, a praticar ou ajudar outras pessoas a respeito daquele tema, principalmente porque existem fundamentos. Não são opiniões, não são coisas tiradas do sovaco, como diz por aí, né? Não são coisas tiradas de qualquer lugar, existem fundamentos para isso. E você entendendo que uma coisa que deu certo para uma pessoa num contexto, ela não necessariamente vai dar certo para você se você ignorar isso que eu estou dizendo agora. Ah, fulano fez assim para o marido parar de beber e ele parou. Ó, a mãe do fulano deu conselhos para ele parar de beber, Vitor, e você vive dizendo que conselhos não são boas ferramentas para fazer alguém parar de beber. Mas aquela mãe deu conselhos para o filho dela e o filho dela parou de beber. E é claro que isso pode acontecer, mas isso só vai acontecer se esse tal filho dela estiver num estágio da mudança que eu vou explicar para você, e até o final dessa live eu espero que você consiga dizer na ponta da língua quais são esses estágios e ter uma ideia geral disso. Isso inclusive é parte do que eu ensino no curso ACA, né? Um curso que é um curso pago e você está tendo acesso a uma pequena parte desse conhecimento aqui de forma completamente gratuita. Então o valor desse conhecimento que você vai ter agora é muito alto. Então valoriza isso e usa, presta atenção no que eu estou dizendo, eu sei, tira as distrações, pega o seu caderno e me acompanha. Para te explicar isso, eu não posso simplesmente jogar as informações. Eu preciso começar te explicando que o alcoolismo é uma doença iniciada e mantida pelos mesmos princípios que regem os hábitos. Pega o papel e caneta, agora é importante você entender o nome. Esses nomes aqui, você entrando no curso ACA ou não, é muito importante você ter esses nomes gravados. Se você até for conversar comigo de uma mentoria gratuita, se você tiver noção desses nomes, você já vai conseguir fazer uma pergunta muito melhor, já vai conseguir entender a sua situação muito melhor. Então, pera aí, eu vou falar para você os nomes e depois eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. Primeiro estágio é o estágio da pessoa que não quer mudar. O Procácio de Clemente chamaram isso aí de quê? Pré-contemplação. Quer dizer o quê? Eu nem estou pensando sobre aquilo. Enfim, tem algumas variações disso dentro das resistências que existem nessa fase, mas segura pré-contemplação por enquanto. A pessoa não quer mudar, não acha que tem um problema. Se a gente fosse traduzir isso, é o alcoolista que não acha que precisa parar de beber. Ou é o familiar que o quê? Pode ser você que está me assistindo. Você pode estar em pré-contemplação sobre fazer quem você ama parar de beber. Você pode estar pensando, ele que bebe, eu que tenho que mudar, eu não tenho nada a ver com isso. Ele que faça tudo sozinho. Ele que se vire, o problema é dele. Você está na pré-contemplação, você nem está cogitando a hipótese de você fazer algo para que a pessoa que você ama pare de beber. Né? Então, para uma pessoa nessa situação, você acha que eu vou chegar lá bater na casa dela e falar: oi, fulana, Maria, vamos fazer o seu marido João, ou o oposto também, né? Pode ser: ô João, você que está na pré-contemplação sobre a sua esposa, você quer ajudar ela? Vai ajudar a sua esposa, hein? Olha, você falou que ia ajudar ela. Ele vai me tocar fora, ele vai me mandar embora, ele vai falar: quem que é você para falar da minha vida? Por quê? Porque a parte mais animal, vamos dizer assim, né? Aqui eu estou extrapolando agora, tá? Para ser didático. A parte mais animal está forte e o racional não está tão claro, porque ele não tem a percepção, ele não tem clareza do impacto, que muitas vezes ele até quer que a Maria fique bem, o João pode querer que a Maria pare de beber, só que ele não tem clareza do impacto que ele pode ter
sobre ela, e ele não tem clareza sobre o que está acontecendo, e aí o João não vai ter interesse em fazer algo diferente, porque ele está perdido. Ou porque ele está muito magoado com a Maria, daí ele fica tão fechado naquilo que ele não pensa no que está acontecendo, e ele vai deixando a situação ficar ruim, pré-contemplação. Aí, depois vem o estágio da contemplação. Tem gente que acha que o alcoolista vai sair da pré-contemplação para ação. Ah, eu não quero parar de beber, aí acordei, agora eu quero parar de beber. Não é assim que acontece. Se você ficar esperando isso, você vai queimar a largada. Queimar a largada, você perde o jogo. Você vai avançar da pré-contemplação para contemplação. Esse é o objetivo, é o degrau seguinte. Você pular o degrau, você corre o risco de cair. Você vai criar mais resistência no alcoolista. O próximo estágio é o estágio então de contemplação. Esse estágio deixa a galera muito louca. Quem vê parece que é loucura. Não, mas ele está mentindo para mim. Mas você não se enxerga se você pensa isso. Porque esse estágio ele é caracterizado pela ambivalência. Eu não achei a palavra melhor. Eu não quero te tratar como criança. Acho que você é adulto o suficiente para, depois com o tempo, ir digerindo isso. A palavra é ambivalência. Quer dizer o quê? A pessoa tem dois corações. Ela tem vontade, ela tem a ideia de que talvez ela precise mudar. Mas talvez não, ao mesmo tempo. É uma doideira. Parece, eu quero mudar, mas não quero. Quero, mas não quero. Quero, mas não quero. Ah, você acha que bebe demais, fulano? Ah, eu acho que até que eu bebo, mas... Essa semana eu estava conversando com um paciente que estava nesse estágio, né? Ele falando assim pra mim: olha, Vitor, eu acho que eu preciso parar de beber. Mas daí eu vou parar de beber e vou beber só no final de semana. Se você olha pra pessoa, você pensa, tá ficando louca? Como assim? Acabou de dizer um negócio, tá falando outro. Não, é porque ela tá no estágio da contemplação. Ela acha que precisa mudar e acha que não precisa mudar. Ele tá calculando, tá imaginando, tá pensando, será que eu preciso, será que eu não preciso? Mas ele ainda não decidiu nada, ele não concluiu que precisa mudar. Então eu não vou chegar para essa pessoa que está na contemplação e vou ficar argumentando com ela. Você tem que parar de beber, viu? Porque se você não parar de beber, o seu fígado vai isso. Olha quanto você está fazendo a tia Maria sofrer. Olha, a avó Gertrudes chora sangue toda vez que vê você chegando, trançando as pernas. Ele vai olhar, mas espera aí. Será que não é exagero da avó Gertrudes? Será que a tia Maria não tá aí muito sensível? Vamos cuidar da vida de vocês. Por quê? Porque ele ainda tá na cabeça dele imaginando, será que ele precisa? Será que não precisa? E pensa, não vamos minimizar isso. É uma decisão difícil. A pessoa olha para uma coisa que ela gostava, que é reforçadora, que no nível animal ela não entende muito como é que funciona a mente dela. Ela acha que gosta de beber, tá iludida, tá vendida com essa ideia. Ela fica querendo defender a liberdade de decidir. E cada vez que se aperta o parafuso nessa hora, a pessoa vai forçar para o outro lado. Quanto mais nesse momento você fica argumentando, mais ele vai argumentar contra. Natural. Natural. Qualquer um. É natural desse estágio. Eu não igual você que está querendo fazer alguém que você ama parar de beber, tá olhando, tá assistindo esse vídeo e pensando, vamos ver. Será que eu preciso mesmo mudar alguma coisa? Será que eu não preciso? E Deus me livre, eu não vou ficar falando, fulaninha, você tem que mudar, você tem que... Eu vou te dar informações e você vai decidir o que você vai fazer com elas. Você não é obrigado a nada. A única coisa que a gente não é obrigado a plantar, mas a gente é obrigado a colher. Essa é uma outra, se você estiver anotando, tem que estar escrito aí no teu caderno. Ninguém é obrigado a plantar, mas a gente é obrigado a colher. Se você souber as regras do jogo, onde é que vai dar, você pode decidir o que você vai fazer. Tá entendendo? O que eu estou fazendo aqui? Essa é uma sacadinha extra. Eu estou usando um recurso aqui que se chama enfatizando a liberdade. Se você quer ajudar alguém a mudar um comportamento, é muito importante que você, em qualquer estágio, que você reforce a ênfase na liberdade que a pessoa tem. Porque se eu começo a ameaçar a liberdade dela, o que vai acontecer? A parte de cima enfraquece, a parte de baixo enlouquece. Sequestra a capacidade de pensar, porque ela fica tão preocupada em se defender que não pensa mais no que eu estou falando. Não pensa mais no próprio sentimento dela de que talvez possa querer mudar, porque ela está muito dividida ainda. E nesse momento a gente precisa abrir a reflexão, a gente precisa abrir o raciocínio, a gente precisa se preocupar muito mais com perguntas abertas, explorar, deixar a pessoa falar. A melhor forma, mais uma para você anotar, hoje está uma metralhadora de informação.
Uma metralhadora. Piscou, perdeu. E esse conteúdo é valioso. Ó, a melhor forma de você convencer alguém a fazer alguma coisa é você fazer essa pessoa pensar que a ideia foi dela. Larga da sua cabeça a ideia de que você precisa ter mérito nessa situação. Porque o mérito, às vezes, faz o outro se sentir humilhado. No futuro, quem sabe, a pessoa estiver melhor, ela vai olhar e vai agradecer a você. Mas a pessoa precisa, em geral, aquela sensação de que foi ela que decidiu. Isso é importante para a autoestima dela. Então, a melhor forma de convencer alguém a fazer alguma coisa é você fazer a pessoa pensar que a ideia foi dela. Claro, a gente faz isso pensando aqui no método ACA, a ideia é fazer isso com honestidade, com integridade, pensando em coisas positivas. Mas a gente o tempo todo está influenciando alguém. Mas vamos lá, pré-contemplação, contemplação, para onde a gente vai agora? Quem sabe já fala. A gente chega no estágio da preparação. Então pensa, a gente começou na pré-contemplação, não queria mudar. Contemplação, ambivalência, lembra os dois corações divididos? E aí o quê? Preparação. Preparação é aquela parada que a gente pensa, pá, eu preciso mudar. Preciso mudar, preciso parar de beber, preciso começar a ir na academia, preciso começar uma dieta, preciso começar a fazer alguma coisa. Preparação. O que a pessoa faz no estágio de preparação? Nada! Calma, eu sei que você tá doida, chega esse estágio, daí o pessoal, os alunos do curso A, que eles começam a ficar fervendo, parece uma pipoca, assim. Olha só, agora pela primeira vez em 30 anos ele falou que precisa parar de beber. Nossa senhora, eu vou soltar foguete, agora eu posso aconselhar, agora eu posso apertar o parafuso. Não, calma. Calma, agora mais que nunca, ó, tá se preparando. Calma, respira nessa hora. Segura nessa hora a tua ansiedade. Está evoluindo, mas ele ainda está preparando. Não decidiu ainda. Nesse estágio a pessoa vai ter ainda alguma resistência, vai se perguntar, qual será que é o melhor caminho? Qual será que é a melhor forma de eu fazer isso? Será que eu posso fazer isso sozinho? E muita gente, naturalmente, vai tentar, porque a pessoa às vezes julga mal, ela acha que tentar sozinha é uma forma dela mostrar que ela é capaz, e ninguém gosta de se sentir incapaz. Então é natural a gente respeitar isso. Olha, pode não parecer uma boa decisão, mas a pessoa está tentando, está começando a dar alguns passos, está imaginando, está planejando. Esse é o momento para você observar o que pode estar travando ela. Será que ela não sabe muito? Será que eu vou pedir ajuda para alguém? Quem sabe eu vou marcar uma consulta para ele, mas eu não vou chegar oferecendo com os pés na porta. Eu vou chegar devagarinho, vou ver, e aí, como é que você está? Você tem pensado alguma coisa sobre isso? De boa, vai ouvindo, deixa falar. Ele vai ter uma ideia, deixa ele sentir que a ideia ele é livre para escolher. Esse é o momento em que a gente... tem até evidência científica disso, que é uma importância muito grande da gente permitir escolhas. E aqui, por que, Vitor, você fica tão bravo às vezes com algumas linhas teóricas de pessoas leigas que defendem que a pessoa tem que fazer determinada coisa, que ela tem que seguir 12 passos, que ela tem que... só isso é o caminho. Porque isso é completamente maluco. Uma pessoa pode se beneficiar de uma abordagem? Óbvio. Só que as pessoas têm caminhos diferentes para seguir a mudança que elas vão fazer na vida delas. E quanto mais a gente quer enfiar alguma coisa goela abaixo, é natural. Você que está me assistindo nessa live aqui, você já entendeu. O instinto de liberdade é maior que da vida. Você vai salvar alguns, mas vai matar um monte que você não vai ver. Tá entendendo? Tem que ser desse jeito. Não tem que ser nada. Tem que ter um psiquiatra. Não tem que ter um psiquiatra. Tem muitos caminhos diferentes. Muitos caminhos diferentes que podem levar à sobriedade. Então, nesse momento, calma. Permite pensar. A pessoa está começando a imaginar. Quanto mais der vazão para essa intenção, melhor. Mas ele falou que quer parar, mas ele ainda não parou. Calma. Calma. Quando o seu filho começa a aprender a andar, ele vai tropeçar, ele vai engatinhar. Você não vai ficar bravo porque ele caiu. Pô, calma. Não vai botar um balde de água fria nessa hora. A pessoa ainda está meio assustada. Pensa você numa mudança que você fez. Eu acho que você consegue imaginar que você tenha passado por esses estágios. Só você prestar atenção. O alcoolista passa até mais claro do que a maioria de nós.
Até mais óbvio, se você começa a olhar agora, a partir do que eu tô te ensinando aqui, você vai enxergar, olha só, o Vitor falou, ele tem essa parada aqui, ó, parece que ele tá na minha casa, parece que tem câmeras aqui. Não tenho câmera, é que você é tudo igual, as pessoas são tudo meio igual. Isso que eu tô falando aqui são fundamentos. A pessoa pode até usar uma outra palavra, outro sotaque, mas é só muda o CEP, meu amigo. O caminho é mais ou menos esse aí mesmo. Tá entendendo? Essa lógica é mais ou menos essa. E as respostas que a pessoa vai ter são mais ou menos essas. Por que o curso ACA funciona com pessoas tão completamente em situações diferentes? Porque tem ali as regras do jogo. Porque tem ali os fundamentos que você olha, você vai entender e aquilo extrapola para milhares de oportunidades diferentes. Não é uma coisa só, não é uma dica só. Você entendendo esse contexto, você usa em qualquer lugar. Tá entendendo? E aí depois da preparação a gente vai para a fase preferida de todos nós. Talvez a preferida ou a próxima é a preferida, você que me diga. A próxima fase é a fase da ação. Aí sim, querido. Aí sim, a fase da ação, a pessoa está agindo. Na fase da ação ela está fazendo algo, ela está se dedicando, ela está realmente fazendo alguma coisa. Na fase da ação a pessoa parou de beber? Talvez sim, talvez não. O que é mais importante na sua opinião, Vitor? Uma pessoa parar de beber ou chegar no estágio da ação? Eu vou te falar, chegar no estágio da ação. Mas por que, Vitor? Parar de beber não é o mais importante? Não, não é. E não é só a minha opinião, tá? Pesquisas científicas mostram, né? Eu dei uma vez uma palestra no hospital lá em Porto Alegre só sobre prognóstico. Prognóstico é o quê? A gente prevê quem que vai melhorar e quem que não vai melhorar do alcoolismo. E a gente tem uma vasta quantidade de artigos científicos mostrando sobre prognóstico. Tá? Tem que caçar, não é muito fácil achar, mas tem muito artigo. É que não é um tema tão popular, mas a gente tem ali então, uma das critérios é o seguinte, parar de beber não necessariamente está, naquele momento, não necessariamente está associado à sobriedade daqui a um ano. Não está. Mas isso é bem claro se a gente for pensar bem. É muito mais importante uma pessoa que está realmente tentando e fazendo coisa, ele tropeça, mas ele acorda, levanta e vai pra cima. Do que aquela pessoa que parou de beber, mas ele assim, ó, tá adiando, ele tá deixando pra lá, ele tá só evitando certas coisas, ele tá só dando um tempo, ele não busca um estilo de vida mais voltado pra sobriedade, ele não muda certas coisas que podem levar ele pra um estilo de vida diferente. Porque daí ele vai continuar naquela coisa de força de vontade. Ah, eu vou ir naquele lugar que é todo propício para beber e vou contar com a força de vontade. Mas daí você não é fraco de vontade. Você só é ignorante a respeito da mente humana. Você acha que o carro funciona a diesel e ele funciona a gasolina. E aí você vai ficar chateado porque você botou diesel num carro que é a gasolina. Porque você acha que a força de vontade importa tanto assim. Aí você vai embora com vergonha. Ou vai embora pensando, nossa, meu marido é a pior pessoa do mundo. Minha esposa, ela não tem força de vontade. Força de vontade é bobagem. Ela serve por muito pouco tempo. Agora, o contexto que a pessoa se coloca é muito mais forte que a força de vontade. Vai fazer dieta na churrascaria, no rodízio de churrasco, se você gosta de carne. Você pode até conseguir. Mas vai num rodízio de carne todo dia. Durante um mês, e você só come salada, vamos ver. Vamos ver se é bom mesmo. Se for na teimosia, você consegue, né? Mas agora, direitinho, assim, você sem ninguém olhando, duvido. É muito difícil. Muito difícil. Não é força de vontade, é porque o ambiente modula o nosso córtex pré-frontal. Ele ativa o nosso cérebro em engramas, porque neurônios que se ativam juntos, fortalecem juntos. E aí eu tenho uma pista, eu tenho um local que me lembra aquela coisa, vai me ativar um desejo, e o lobinho do alcoolismo vai começar a latir e uivar. E se o lobo da sobriedade não estiver muito forte, ele vai derrubar e vai beber. Agora, se ele acordar no dia seguinte, começar a revisar o que ele fez e mudar, ele vai parar de beber mais cedo ou mais tarde. E essa sobriedade vai ser mais forte ainda do que aquele outro que só tá meio pela aparência, tá entendendo? Então não se assusta tanto. Tem aluna que fala assim, ai, Vitor, tá tão bom, tá 2 meses sem beber, a coisa tá boa demais, tô apavorada com uma recaída. E aí às vezes eu respondo, minha querida aluna, eu tô torcendo para que tenha uma recaída. Claro, tô brincando um pouco, preferia que fosse perfeito o caminho, mas por eu já conhecer esse filme milhares de vezes, muitas vezes uma situação que tá boa, mas boa demais,
Uma recaída traz a maturidade que a gente precisa. Então não é para você ter medo da recaída, é para você ter respeito. É bem diferente. O medo paralisa. O respeito prepara. O respeito faz você estar aqui, essa hora da noite aqui, ouvindo todas essas explicações, tendo dúvidas e guardando, tentando confiar que você vai entender, voltando, anotando coisas. Isso é respeito. O medo faz você, meu Deus, não quero nem ver, desliga e vai dormir. E aí vai continuar tendo a mesma vida de sempre. Tá entendendo? Então você que está aqui, você já está mostrando mais comprometimento. E é por isso que eu nem salvo essa live. Só fica salva lá para quem está no e-mail, quem está no WhatsApp, vai conseguir rever depois. E olha lá, nem todas. E aí beleza, no estágio da ação a pessoa toma iniciativa. Esse estágio, muitas pessoas vão estar mais abertas para falar sobre o caminho que está seguindo. Talvez você conversar sobre uma modalidade de ajuda. Falar, olha lá, eu conheci um psicólogo muito bacana. O que você acha da gente ver isso aí? Se a pessoa tiver abertura para isso, né? Você não vai ficar se enfiando o tempo todo. Vai respeitando o espaço dela, mas talvez nesse momento surja um pouco mais de condições de falar sobre as coisas. Mais abertamente. Por quê? Porque a parte de cima está mais forte e a parte de baixo está mais fraca nesse momento. Tá? Quanto mais tempo de sobriedade, mais a parte de cima vai ficar mais forte. E aí a gente vem para o outro estágio, que é o estágio do quê? Manutenção. Manutenção é o estágio em que a pessoa já está com as estratégias afiadas. Ela já está conseguindo com uma relativa facilidade se manter sóbria. E ela está começando a o quê? Investir energia em criar um estilo de vida em que não tenha mais tanto espaço para o álcool. É a manutenção. Por que é manutenção? Porque não tem estágio da cura. Não existe estágio da cura. Tenta se curar. Imagina que andar de bicicleta é uma doença. Eu sei que é meio complicado, você que é leigo no assunto, né? E eu estou tentando traduzir isso para você. Mas tenta fazer o paralelo na sua cabeça. Imagina que andar de bicicleta é uma doença. Não é, né? Loucura pensar isso, mas didática, tá? Faça uma força, tenta pensar. Imagina que andar de bicicleta é uma doença. Aí você quer parar de aprender a andar de bicicleta. Saber andar de bicicleta é uma doença. Parar de andar de bicicleta, eu quero desaprender a andar de bicicleta. Não vai conseguir. É só você subir em cima de uma bicicleta que o seu cérebro vai te trair e você vai conseguir andar de bicicleta. É uma doideira, né? Porque você teve um aprendizado, criou uma estrutura neural, um engrama, um caminho, um cabo no seu cérebro que se ligou ali e fez uma memória não explícita, uma memória de procedimental, uma memória que faz você saber andar de bicicleta. É como se o alcoolista ele soubesse o caminho da compulsão por álcool. E aí ele começa a beber, ativa um engrama neural, ativa uma via neural que vai ativar uma outra e aí ele vai perder o controle. E aí o mais ingênuo vai pensar que foi fraqueza ou falta de força de vontade, seja lá que droga isso for, porque tem gente que ainda tem ilusão que é livre, né? Mas isso é um outro assunto. Né? A gente é livre na medida em que a gente entende o que nos controla. Né? A gente é livre na medida em que a gente entende o que nos controla. Vai ser livre para fazer dieta indo na churrascaria todo dia, você vai perceber que você não é tão livre assim. Tem uma galera que investe pesado para te manipular. Você não é tão livre assim. Para de se achar. A gente é manipulado, influenciado por aquilo que a gente coloca na nossa cabeça. As coisas que você mais ouve, as pessoas que você mais anda, o ambiente seu é muito mais forte do que a força de vontade. Fica muito tempo num ambiente ruim, você vai ser arrastado para aquela mentalidade. E não precisa ser só as pessoas próximas. Você está assistindo essa live, eu estou modulando. Aquilo que eu estou dizendo, esse espírito, essa mentalidade, está contaminando você. Você pode até estar me odiando, mas fica me assistindo vários dias para você ver. Fica me assistindo vários meses para você ver. Quando você vê, você está repetindo coisas. Tanto que tem uma aluna minha, estava conversando comigo esses dias, ela estava contando que ela, de repente, num momento difícil lá, ela começou a repetir exatamente um roteiro que tem numa aula do curso ACA de como falar numa determinada situação. Por quê? Esse era o interesse, não é o interesse. O aluno, muitas vezes, a gente quer aprender com alguém, e já me aconteceu muitas vezes, até hoje, a gente se vê repetindo coisa do nosso professor. Por quê? Porque a gente quer incorporar aquele raciocínio, então a gente tem que absorver, a gente tem que ter contato com aquilo. Quanto mais contato a gente tem com aquilo, o nosso cérebro vai se adaptando àquele negócio. E a gente vai criando pra gente, a gente ganha, a gente pega pra gente, a gente incorpora aquilo que a gente quer. Conforme a gente vai consumindo aquilo, de conteúdo, de ambiente.
Tá entendendo? Por isso que uma das coisas mais fortes que eu acho no curso ACA é também a nossa comunidade de alunos. Porque pessoas que me acompanham nas redes sociais são as mais variadas, os mais variados graus de comprometimento, os mais variados graus de interesse, os mais variados graus. Às vezes tem gente que está me acompanhando aqui que está querendo só saber alguma coisa porque já está decidido que não vai fazer nada, mas está curioso, está tudo certo. Tem já gente que está me ouvindo com intenção de fazer diferença na própria vida. Agora, no curso ACA, são as pessoas que estão realmente, pelo menos pode ter alguém fora, mas é uma forma mais clara que a gente tem de selecionar, e você está absorto, perto de pessoas que realmente estão ali para fazer. Estão ali para fazer acontecer. Que não estão mais pensando em não fazer, na maior parte das vezes. Né? Porque ninguém é de ferro. Mas aí que o grupo te ajuda, o grupo te levanta. Quando você não está bem, se você está num grupo que tem o mesmo propósito, que vive os mesmos valores, o grupo te arrasta. Tanto que esses dias na comunidade, uma das forças que eu tive para voltar na dieta foi uma aluna. Uma aluna foi lá e colocou, olha, eu também estou pisando na bola aqui, eu estou pedindo muita comida, na hora que eu estou frustrada, eu olhei e pensei, caramba, pois é, isso me ajudou também. Porque o ambiente, quando tem pessoas que estão pensando coisas positivas, isso vai carregando a gente. Tá entendendo? Então, certo, acho que é mais ou menos isso. Então é o seguinte, então o jeito errado de fazer o que eu estou dizendo, o jeito errado de você fazer quem você é parar de beber, com esse raciocínio que eu estou te dando hoje, é você simplesmente querer forçar o alcoolista, ou simplesmente querer argumentar para ele, bater de frente com ele, você simplesmente fazer força ou tentar, eu vou falar para ele, Vitor, como é que eu lido com ele no dia seguinte? Peraí, mas vamos ver o contexto, não é assim, qualquer jeito, de qualquer jeito, viu? Como é que eu lido no dia seguinte? Mas que estágio da mudança ele está? Se ele está na pré-contemplação, não é momento de argumentar, é momento de mais comportamentos, né? É uma parte mais comportamental. Talvez alguma coisa de comunicação, mas mais leve. Mas quase todo mundo que vem aqui e tira a primeira pedra quem nunca fez isso. Tá tudo bem, é natural do começo. Começa a me perguntar, Vitor, mas o que eu digo para ele naquele dia? Pô, querida, entende o seguinte, existem os estágios da mudança e os primeiros estágios não é muito o que você vai dizer. Não adianta você tentar florear um discurso bonito, porque nas partes do início, o seu discurso, a maior função dele é não atrapalhar. E o seu comportamento que vai tendo um poder maior. E conforme você vai evoluindo, o comportamento segue sendo importante, mas daí começa a ter mais importância, técnicas de comunicação mais avançadas. Mas daí a gente mergulha nisso, né? Porque a gente precisa de todo um embasamento para chegar nisso. Certo? Tem um embasamento para você entender quando falar tal coisa. Aí é uma coisa que a gente chama no curso ACA de judô psicológico. Mas é uma técnica mais avançada. Tá entendendo? Mas não é a coisa mais importante do mundo. É uma coisa mais avançada que tem muitos alunos que não dominaram isso. Inclusive, teve a última mentoria que eu tive com a turma dos alunos. Teve uma aluna que falou assim, Vitor, eu estou muito feliz, o meu esposo parou de beber, já faz 60 dias, eu nunca imaginei que isso acontecesse. E eu queria dar um recado para as colegas que estão chegando agora. E ela falou, muito querida, que olha, vocês não se desesperem. Eu vou confessar para vocês que até hoje eu não entendi direito o judô psicológico, eu olhei aquilo lá, eu vou confessar, eu nem assisti direito essas aulas aí, e para mim deu certo. Claro que não é para recomendar que todo mundo faça igual, mas é para entender que, olha, nem tudo que aquilo que você acha que você vai precisar tanto. Tá entendendo? Você precisa entender o processo como um todo. Não a cerejinha, uma coisinha que é a mais. Tá entendendo? Por isso que é importante, né? Os alunos do curso ACA passam por todo um processo de fundação para entender. Não é uma mera dica, assim. Depois viram dicas, mas uma dica na mão de quem entende o por trás, ela tem um peso imenso. Uma dica na mão de uma pessoa que não faz ideia do que está acontecendo é um desastre. É um desastre. Vitor, por que você não dá mais dicas? Eu dou um monte de dica. Só que às vezes a dica que eu estou dando você não está pronto para ouvir porque você não tem background, você não tem ainda compreensão. E tá tudo bem. Qual que é o caminho então? É buscando mais compreensão. Então o que você precisa nesses estágios da mudança? Pré-contemplação é o momento mais de levantar dúvidas. Né? A pessoa foi lá e fez uma coisa muito errada por conta do álcool. Sei lá, ela caiu no banheiro e ficou dormindo no banheiro. Uma coisa horrorosa, uma coisa desagradável, uma coisa triste até.
Na pré-contemplação, você não vai lá levantar o indivíduo. Por quê? Porque você quer ajudar a aumentar nele a percepção dos problemas de continuar como ele está. E na pré-contemplação eu vou argumentar com a pessoa? Não, porque você não é bobo mais, né? Não, porque você não é bobo mais, porque eu te tirei esse véu. Agora você já entendeu que na pré-contemplação você não vai ficar argumentando. Você vai levantar a percepção de risco. E como é que eu levanto a percepção de problema sem argumentar? Eu não levanto a pessoa no banheiro, não dou banho nela. Vitor, que crueldade. Claro, eu não vou deixar a pessoa morrer. Não é isso. Mas eu vou calcular, pô, a pessoa que passou mal ali, caiu, deitou no chão para dormir. É chato, é ruim, vai acordar com a dor nas costas. Eu preferia que não acontecesse, é claro. Mas quando ele acordar, você não precisa nem falar nada. Ele já teve uma experiência de pô, e você se admiraria. Quantas pessoas fazem isso? Levanta, vai lá, dá sopinha, dá banho e acorda e reclama. Mas daí o cara acorda e ele nem lembra o que aconteceu direito. E aí que percepção vai ter da necessidade de mudar? Você vai se enfiar no meio de um vespeiro. Aquele é o momento para deixar ali. Tem momento para fazer diferente? Claro que tem. Mas esse não é o momento. Pré-contemplação, comportamento é muito mais importante. Tá? Contemplação. A ideia é... Uma das coisas é fortalecer a autossuficiência da pessoa. Você não vai ficar dizendo para ela o quanto ela é uma péssima pessoa o tempo todo. Você vai ouvir ela mais, você vai ter uma comunicação mais aberta. Você vai deixar ela explorar a dúvida dela, sem tanta ansiedade de ficar impondo a sua forma de pensar. Porque uma das coisas que a gente tem evidência científica de que ajuda uma pessoa a mudar o comportamento é o quê? É uma coisa chamada, que não tem nome em português, tá? Mas o nome em inglês é change talk. É tipo assim, o papo da mudança. Quando uma pessoa que está na contemplação fala sobre os problemas que ela está passando, de espontânea vontade, sem alguém estar necessariamente forçando ela para algum lado, naturalmente ela tende a resolver a ambivalência para o lado da saúde. É doideira. É tipo assim, não atrapalha. Porque a vontade que dá é de atrapalhar. O senso comum é de atrapalhar. Como é que a gente atrapalha? Se colocando como superior, argumentando na hora errada. Tá entendendo? E aí o que? Preparação, você aí lembra, a gente começa a pensar, você vai ajudando na medida em que tiver espaço, sem desespero, a determinar qual que é a melhor linha de ação. Se tiver espaço para falar sobre formas de colocar em prática, mas deixa dar espaço, senão você sufoca. E aí sufoca, a pessoa não respira, não pensa. E na ação, você vai fazer o quê? Você não vai atrapalhar também, você vai ajudar de repente nos passos, rumo à mudança. Uma coisa bem útil, que também tem evidência científica de vantagem, que acelera a sobriedade, é quando a pessoa que você ama, por exemplo, entra no estágio da ação, ela fala para você, poxa, eu preciso mudar, eu quero fazer uma coisa para ontem. Estou pensando o que eu poderia fazer. Esse é o momento de você ajudar a remover barreiras. Se ele falar para você, eu acho que eu aceitaria uma consulta com um psiquiatra. Marca. Mas como é que eu marco? Ajuda essa parte de você economizar, tipo assim, o caminho para receber essa ajuda. Quanto mais rápido e mais facilitado for, mais evidência de sucesso. Mais chance de sucesso. Tipo assim, Vitor, mas aí eu vou fazer o quê? Nesse momento, você deixou ele dormir no chão lá, né? Você tá chateada com isso. Vitor, você é malvado. Mas nesse momento eu vou te dizer outra coisa. Se tiver que ajudar a pagar uma consulta, esse é o momento que vale a pena. Ao invés de dar dinheiro para beber, vou ajudar então a pagar uma consulta, se for o caso. Ou vou ajudar lá ir no posto de saúde, conversar lá, saber como é que se informar, como é que faz para chegar mais rápido. Esse é o momento de facilitar o acesso. De conseguir ajudar nisso. É tipo aquele amigo que sabe, tipo, você tá meio assim para ir na academia e ele te convida e fala, vamos comigo naquele dia. E aquilo te ajuda. Aí você conhece a academia, se enquadra lá, tá entendendo? Quando vê, você já pegou muito mais no tranco. Aquele empurrãozinho agora cabe, mas um empurrãozinho sem empurrar demais. Não é empurrar o amigo dentro da piscina. É você dar um empurrãozinho. Tá entendendo? Esse é um momento muito bom para isso. E na manutenção é simplesmente você ajudar. Né? Você ter um estilo de vida saudável ajuda já. Você ter pessoas, amigos que não bebem, você fortalecer relacionamentos com pessoas que não bebem, você já está ajudando na manutenção. Vitor, mas não posso andar com quem bebe? Depende.
Não existe uma resposta única. Tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Mas o que é mais importante para você? Andar com quem bebe e não respeita a doença de quem você ama? Ou se cercar de pessoas que respeitam? Porque tem gente que não vai nunca conseguir conviver com pessoas que bebem. Que vai ser muito difícil sempre. E daí não dá. Para ela não dá. Para outro talvez dê. Ninguém é melhor que ninguém. Tem pessoas que conseguem, outras que não. Mas daí então vou ter que mudar toda a minha vida para não viver com um monte de gente que enche a cara. Vê como não é fácil. Vê como não é fácil parar de beber. Até você às vezes fica desconfortável de pensar em andar com pessoas que não enchem a cara. Que podem não beber quando estão com você. É difícil às vezes pensar que vai fazer isso, né? Não é verdade? Porque a sociedade está complicada. Então, um passo aplicável aqui pra gente chegar uma coisa um pouco mais direta. Você já entendeu um pouco mais sobre os estágios da mudança. Agora, você vai começar, pega o que eu falei e olha o seguinte. Eu vou dizer mais uma frase de impacto. Só dar um gole no meu chazinho. Seguinte. Olha só. Conhecimento não é poder. Coloca para mim no chat aqui, escreve para mim aqui, Conhecimento não é poder. O que mais tem por aí é gente que sabe um monte de coisa que não serve para nada, que não faz nada com aquilo. Até profissionais, sabe um monte, mas daí deixa engavetado aquele conhecimento. Conhecimento não é poder. Conhecimento aplicado é poder. Conhecimento colocado em prática é poder. Então, vamos começar a colocar em prática e parar de só falar? Como é que você vai fazer isso então? Vou te dar uma ajuda. Começa identificando. Identificando. Vitor, eu entendi mais ou menos esse negócio, eu vou ter que olhar mais minhas anotações. Tudo bem, mas começa tentando identificar. Na pessoa que você ama, qual o estágio da mudança que ela está hoje? Porque esses estágios vão mudando e a ideia é você, através do relacionamento, influenciando para ela avançar. Mas observa como é que está hoje. E começa também a pensar, identificar como é que você tem lidado com essa pessoa nesse estágio que você está começando a entender. Eu tenho certeza que fazendo isso você já vai começar a ter alguns insights. Você vai começar a já ter algumas ideias. Tá, cara, olha só, o Vitor falou lá dos neurônios, do negócio lá da parada de baixo, lá o lobo do alcoolismo, o lobo da sobriedade, e eu tenho feito de bem diferente. Então começa a olhar o que você já reconhece que dá para mudar. E já começa a ver, Vitor, mas eu não sei se isso aí vai dar certo. Testa. Começa a experimentar. Porque a tendência é você, quando está começando uma coisa nova, é você errar. Você vai errar, natural. Se você é um ser humano normal, você está começando uma habilidade nova, você vai errar, mas começa a colocar em prática, começa a testar, começa a observar mais. O que acontece quando você faz tal coisa? Eu errei, Vitor, o que eu faço? Olha o que aconteceu, porque é um aprendizado você olhar. Eu errei e realmente eu fiz isso e deu aquele resultado ruim que era esperado. Então, eu já estou aprendendo. Natural, o processo de aprendizado a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar da nossa confiança, mas tem que colocar o pé na água. Então começa observando e começa a pensar sobre isso. Certo? Porque o objetivo é o quê? O objetivo é levar para o estágio da ação. E olha que doido isso. É uma parada muito interessante porque... tanto quando eu comecei a aprender isso, eu achava tão bonito do ponto de vista técnico, porque você sabe que se você está acertando ou errando praticamente na hora. Se você treinar o seu olho, você sabe se você está acertando ou errando na hora. Como? Esse é extra, tá? É uma dica extra. Essa eu não ia falar, mas agora eu vou falar porque vocês estão aqui em peso. Se aquilo que você fez, aquilo que você falou, fez a pessoa falar mais sobre o lado que quer mudar, você está acertando. Se aquilo que você falou, a resposta do outro foi uma resistência, foi ele argumentando por que ele está certo, foi ele se defendendo, você errou alguma coisa.
Vitor, mas a responsabilidade é toda minha? Nessa hora é legal pensar que sim, pelo menos no momento, naquilo que você está evocando no outro. Porque se você coloca, pelo menos coloca temporariamente, hipoteticamente essa ideia, porque isso vai te ajudar a ter uma percepção e afiar a sua habilidade de uma forma muito forte. Quem for mais autodidata, mais rápido para pegar as coisas, vai usar isso que eu estou dizendo e vai virar um mestre em um mês. Porque se você aprender a treinar a resposta que o outro dá, não chegar falando, ai Vitor, o meu marido falou que ele adora beber e que nunca vai parar de beber. O que eu respondo? Eu estou muito mais interessado em saber o que você falou antes para ele ter dito isso do que o que você responde depois. Porque na maioria das vezes a pessoa só vai falar certas coisas em resposta a você ter queimado a largada. Isso é muito bom porque a cada dia você tem uma oportunidade nova de testar uma coisa diferente e começar a sentir. Ah, olha só, quando eu falei tal coisa, eu achei que não tinha problema nenhum, mas aquilo deixou ele muito fechado. Aquilo deixou ele muito irritado. Ah, Vitor, você está dizendo que ele está certo, que ele tem razão de estar irritado? Não, eu não estou dizendo que tem razão, eu não estou preocupado com quem tem razão. Eu acho que a gente tem coisa muito mais importante na vida que se preocupar. É você perceber que aquilo que você está fazendo e falando está levando a pessoa ao estágio de ação. Porque quando algum aluno fala o seguinte... Ai, Vitor, o meu marido é muito resistente, eu tento falar sobre o álcool e ele fala que não quer falar sobre isso, ele fala que, lá vem você de novo. Então ele é resistente. Não. A resistência é um produto de algo que a gente fez ou falou. Doido isso. Eu sei que é forte, eu sei que se você não está preparado, isso aqui entra rasgando. Mas confia em mim. Não leva para culpa, leva para entender esse processo. A resistência, ela é um processo que é evocado. Ela é um processo que veio de alguma coisa que a gente mexeu de uma forma. A gente não vai acertar sempre. Eu não acerto toda vez. Ninguém acerta toda vez. A gente precisa no máximo acertar, para você ser, sei lá, um exímio nessa coisa, é você acertar 80%. Já é excelente. 100% é demais. Então não se culpa demais, mas observe. A resistência é um sinal de que você está errando. Se o caminho está abrindo, é um sinal de que você está acertando. Não tem erro, não tem... Vitor, mas aqui em casa não dá certo porque o meu não funciona assim. É que você está lidando com a pessoa mais difícil de todas. Essa é a pessoa mais difícil de todas, que é você mesmo. Eu sou a pessoa mais difícil da minha vida. Nossa senhora, como os outros são fáceis perto de mim. Eu próprio sou a pessoa mais difícil da minha vida. Quanto mais eu entendo isso, melhor a minha vida tende a ficar. E é isso que eu quero para você. Que você também perceba que você é a pessoa mais difícil da sua vida.